Sem enrolação, galera. Vamos começar a falar do jogo. E eu tava falando aqui sobre esperança, fiquei feliz em alguns momentos, irritado em vários momentos. Quando sai a escalação, eu falei, não é possível, cara. O que o Renato tá querendo fazer? Eu queria explicação das escalações do René como lateral esquerdo e do Lima no lugar do Ganso. O René, por razões óbvias. O Fuentes, que ainda não é o Fuentes do final do ano passado, mas é mais jogador do que o René. O Ganso, lógico que é mais jogador do que o Lima, mas a escalação do Lima não se justificava, principalmente, além da parte técnica, mas na parte física. O Lima estava um tempão fora. Como é que ele volta logo no clássico? Fala-se tanto em velocidade, intensidade, que é a palavra da ordem do futebol brasileiro. Você bota o Lima no jogo desse, enfim. Mas como é que foi a história do primeiro tempo? Vamos lá, galera. Vamos falar do jogo agora. Mesmo com essa escalação que eu não concordei, não entendi, o Renato deve alegar desgaste, mas o jogo começou com o Fluminense pressionando a saída de bola do Vasco, né? O Vasco naquela saidinha lá de Nis, que a gente conhece muito bem, mas não ameaçava tanto. Isso no princípio da partida. O jogo ficou muito concentrado ali na intermediária defensiva do Vasco. Ora, com o nosso rival tendo a posse da bola e devolvendo para nós, ora o Fluminense recuperando a posse e devolvendo para o Vasco. O Vasco, aos poucos, conseguiu equilibrar essa posse, que no início era toda do Fluminense, mas foi o Tricolor perder uma chance, cara, incrível. Uma boa ajeitada do Everaldo para o Hércules, de frente para o gol. Tinha gente na frente, é verdade, mas não podia perder, né? Ele chuta forte à direita do Léo Jardim, uma grande chance, a primeira grande chance do jogo. E a segunda grande chance foi do Vasco, galera. O Lima, aí uma sucessão de erros, né? Fruto de uma equipe muito limitada tecnicamente. O Lima erra o domínio, o Vasco recupera, o Freitas, igual uma vaca louca, entra de primeira sem a menor necessidade, porque tinha cobertura, eram 8 jogadores do Fluminense contra 2 do Vasco, uma falta imbecil, idiota, cruzamento para a área, o João Vitor antecipa a marcação. Eu achei que o Fábio falhou sim nesse gol, poderia ter saído antes, e o Fluminense toma o gol. Um jogo que até aquele momento era equilibrado. E o negócio poderia ficar feio, galera. O caldo poderia engrossar, porque o Ryan ficou de cara a cara com o Fábio, ele conseguiu salvar. Depois ainda teve aquela paulada do Luiz Gustavo no travessão. Se faz o 2-0 ali, a vaca se encaminharia a passos muito rápidos para o brejo, né? Mas aí o Fluminense conseguiu um empate no seu famigerado, né? É uma instituição, cara. Essa instituição gol cagado, ela tá na história de muitos clubes e na do Fluminense também, e ainda bem que ela existe. Um ótimo lançamento do Guga, vamos lembrar disso. O Lima cabeceia, o Léo Jardim espalma e o Verratti, nosso centroavante, coloca para o fundo da rede, um gol sem querer, um azar do Vasco, sorte a nossa, mas não dá para não mencionar a jogada perdida no fundo do campo que o Arias conseguiu recuperar e driblou 3 caras. O Arias é um jogador fantástico, impressionante. Primeiro tempo acaba 1-1, gente. Foi um primeiro tempo equilibrado, com boas chances dos dois lados. O Vasco teve o gol, a chance perdida pelo Ryan, na cara do Fábio, que estou em cima dele, e o Luiz Gustavo, que dá aquela porrada no travessão. O Fluminense também fez um gol, teve uma excelente chance com o Hércules e outra que eu não mencionei com o Everaldo. Ele poderia ter tocado, ele chuta, a bola vai à esquerda do Léo Jardim. Então foi um primeiro tempo equilibrado, e curioso porque no momento que o Vasco era melhor, logo depois do gol, né, o Vasco teve lá a chance para fazer o segundo, o Fluminense empata a partida. Então foi um primeiro tempo com muitas deficiências dos dois lados, mas equilibrado. Equilibrado em chances de gol, equilibrado em posse de bola, equilibrado no jogo. Um jogo bem movimentado, tecnicamente abaixo, mas, como eu disse, com muita igualdade. E o segundo tempo, como é que foi? O Fluminense começou pressionando o Vasco, com mais volume, forçando jogadas pelos lados, obrigando o nosso rival a cometer muitas faltas. A gente teve uma oportunidade ali com o Everaldo, depois de uma pifada do Arias, e o Renato espera 60 minutos para tirar o Lima, que fazia uma partida ruim, para colocar o Paulo Henrique Ganso. O jogo cai no que tange a finalizações. O jogo fica muito concentrado no meio, o Fluminense usando os lados, pressionando o Vasco. O Vasco me parece que morre fisicamente, o time já é fraco, inferior ao nosso, e fisicamente cai de produção. E o Fluminense não, o Fluminense, a gente sempre reclama da parte física, a preparação do Fluminense, que é meio complicada, mas achei que o Fluminense estava mais inteiro do que o Vasco.
no segundo tempo, mas também não cria tantas oportunidades. O Fluminense com o Ganso, e o Ganso é o modelo, o Fluminense fica mais com a posse, sem ameaçar tanto. E aí o Renato, depois dessa mexida aos 15 de colocar o Ganso no lugar do Lima, ele faz outras duas que eu não gostei. Eu fiquei muito preocupado. O Hércules estava bem no jogo, desarmando pra caramba. Pra mim, acho que foi a melhor partida do Hércules. E ele tira o Hércules. E o Serna, que fez uma partida horrível, para colocar o Riquelme e o Paulo Baia. E eu não entendi. Falei, cara, o Renato tá abrindo esse meio campo porque, cara, o Hércules estava bem. Eu não sei se o Hércules pediu para sair ou se teve algum problema físico, e aí, ok, mas eu não teria feito essa mudança. O jogo se encaminhava ali para 1-1, gente. Mesmo o Fluminense mais inteiro na partida, Fluminense mais senhor do jogo, mais equilibrado. O Fluminense no primeiro tempo, não era uma equipe equilibrada. O Freitas, uma vaca louca ali no nosso lado esquerdo, o Serna errando tudo. O Lima também, uma partida ruim pra caramba. No segundo tempo, não. O Ganso entra, o time fica mais equilibrado. O Ganso depois passa a jogar de segundo volante. E para quem reclama, o Ganso não tem intensidade. O Vasco não deu um chute a gol depois que o Ganso entrou. E o Fluminense consegue um gol, um golaço. Do Guga, ele recebe ali na intermediária, chuta. O Léo Jardim ainda toca na bola, mas não teve jeito. A bola foi muito bem batida. Aos 41, mais um gol no finalzinho. Já é o quarto gol no final que o Fluminense mete. E fez um gol no finalzinho do primeiro tempo também. E vira o jogo 2-1. Eu acho que esse foi o melhor jogo do Fluminense sob o comando do Renato Gaúcho. Eu acho que isso se deve a alguns jogadores que não vinham bem. Não falar do Arias assim, não há surpresa falar de John Arias, é sempre o jogador incrível que a gente conhece. Mas eu quero fazer menção a dois atletas aqui que eu gostei muito. O Hércules, acho que fez sua melhor partida pelo Fluminense, pelo grau de dificuldade, ser um clássico. O Hércules, eu vi o Hércules desarmando muito. O Vasco, quando tentava pelo meio, ele encontrava o Hércules uma barreira imponente ali. Chegando à frente algumas vezes, não foram tantas, mas algumas vezes, numa ele quase faz o gol. Em outras vezes ele levou a equipe ao ataque. Eu gostei de uma partida muito boa do Hércules. E também do Everaldo, cara. Eu gostei do Everaldo hoje. O Everaldo não foi aquele cone, aquele poste, que quando a bola olha para ele, ela se treme de medo. Não, o Everaldo é um jogador lento, tem muitas limitações, não é um bom jogador, mas achei que deu a bola quando chegou nele, ela não morreu. A jogada não acabou. Ele não vai fazer aquelas jogadas de Fred porque não tem qualidade. Ele não vai ter a precisão do Cano. Mas achei que o Everaldo hoje fez um bom pivô. Ele rola aquela bola pro Hércules que ele perde. Teve uma chance com o Arias que ele chuta. Achei que ele se movimentou mais do que o normal. Então, eu queria destacar esses dois jogadores que eu venho criticando muito e eu acho que com razão. E que hoje, na minha opinião, fizeram uma boa partida. Uma boa partida também do Guga. Na parte defensiva, no primeiro tempo, deixou a desejar, e o Fluminense com o Renato defensivamente é pior do que com o Mano. E no ataque, ele fez uma partida correta e foi premiado com um belo gol. Então, foi uma vitória merecida do Fluminense. O Fluminense, nos dois tempos, depois do primeiro tempo equilibrado e o segundo onde ele foi melhor, mesmo com poucas chances das duas partidas, mostrou que é superior ao Vasco. O Vasco é uma equipe muito limitada. O Diniz vai ter muito trabalho lá e problema dele. Tem nada a ver com isso. Mas eu acho que é um clássico, você tem esse ingrediente da dificuldade. O Flamengo vem ganhando o Vasco consecutivamente, mas ele não dá banho de bola no Vasco, não ganha de 3, 4, 5-0, é sempre 1-0, 2-1 e clássico é isso. Então acho que o Fluminense fez uma partida de razoável para boa contra o adversário que é pior do que ele. Eu tenho falado isso aqui com vocês, o Fluminense não é a porcaria, não é o pior time do campeonato, não é time para brigar para não cair, nunca achei isso. Podem pegar as análises anteriores, é uma equipe com limitações como todas as outras, ou como a maioria do Campeonato Brasileiro. E como o equilíbrio é muito grande, a gente pode sonhar com G4, G5, G6 e pode pensar em G12, G13, porque a distância entre o melhor e o pior, vocês sabem, eu venho falando, é muito pequena. Mas na comparação Fluminense e Vasco, o Fluminense é superior, gente. E mostrou hoje porque é superior, porque mesmo que a gente fique puto com tantos jogadores que nós temos, ainda temos atletas
tecnicamente melhores do que os do Vasco. O Vasco não tem um jogador como o John Arias, o Vasco não tem um Paulo Henrique Ganso. O Vasco não tem alguns jogadores em potencial, mas menos do que a gente. Né? Os nossos laterais, eu acho que são no mesmo nível ali, talvez até melhor do que os do Vasco. O Vasco não tem o Thiago Silva, então no final das contas, a diferença técnica das equipes se faz presente, né? E o Fluminense consegue os gols, né? Como eu falei aqui, brincando, eu acho que esse resultado, ele vai dar confiança, ele vai amenizar um pouco a barra lá para o Renato, que estava bem pesado. Acho que se o Fluminense perdesse hoje, eu iria temer até pela classificação quinta-feira contra o Once Caldas, porque tem todo esse ingrediente passional de enfrentar o time do Diniz, e aí você tem lá os haters do Diniz contra os adoradores do Diniz. Então, você ia trazer uma pressão absurda para um jogo onde o Fluminense tem obrigação de ganhar, da forma como for, porque tem que se classificar em primeiro, pensando em calendário e tudo mais. Então, acho que esse jogo foi importante para isso, para dar um pouco mais de confiança, amenizar esse clima no vestiário, se é que ele está ruim. Eu tenho dúvidas de como as coisas estão lá, tem informações de que assim, o Renato não é tão bem quisto assim pelo grupo como a gente imaginava. Então você venceu o Vasco de virada, né? Eles dizem que eles são o time da virada, mas hoje o Fluminense foi. E, pô, a gente não ganha clássico, né, velho? Então, assim, ganhar clássico, para muitos torcedores, eu entendo isso, porque eu sou torcedor também, acaba tendo um ingrediente a mais, né? Não é uma final, como o Eurico Miranda dizia, quando enfrentava o Flamengo, mas é um jogo especial, é muito gostoso ganhar do Vasco, do Botafogo e do Flamengo. E o Vasco tem sido o time dos três nossos adversários que a gente tem ganhado com uma certa frequência. E claro que isso tem a ver com o momento do Fluminense e o péssimo momento do Vasco, que eu espero, como tricolor, que perdure. Mas olha aqui, ó, dando uma conferida lá no flusão.info, que é um site espetacular. Não é propaganda paga, não. Os caras realmente fazem um bom trabalho lá. Olha aqui, ó, nos últimos 12 Fluminense e Vasco, o Fluminense ganhou 6, empatou 4 e perdeu 2. É verdade que um desses que perdeu foi 4-2, né, em 2023, lá com o Diniz. Mas ganhamos hoje, ganhamos no Brasileiro de 2024, aí no Carioca, enfim. Nos últimos 12 jogos, são 6 vitórias, ou seja, ganhamos metade dos jogos, dos últimos 12, com 4 empates e apenas 2 derrotas. Então, cara, como torcedor, eu fico assim, meio que, pô, sabe aquele time puto toda hora, aí vem aqui e reclama, e desabafa, e eu não aguento assim, por mais que as pessoas saibam que eu sou reclamão, pô, é muito chato, cara, você tá fazendo um negócio, pra você, eu faço isso aqui, cara, porque eu gosto, pô. E é muito chato toda semana, ganhando, perdendo, empatando, a gente vinha aqui puto. Eu não quero ficar puto, pô. E eu acho que esse jogo, ele não é definitivo para nada. Isso não quer dizer que o Fluminense está evoluindo. Ah, agora as coisas vão ficar melhor por causa desse jogo. Tomara que fiquem. Não tem nada a ver. O Fluminense ganhou do Vasco porque foi melhor do que o Vasco e porque é melhor do que o Vasco. Já há muito tempo. E esse ano, mesmo com essa má montagem de elenco absurda, gastos excessivos em jogadores medíocres, ainda somos melhores do que o nosso rival lá da Cruz de Malta. Então, não é uma obrigação ganhar do Vasco, seria um dia falar disso, é clássico, né? Nunca é uma obrigação ganhar, mesmo que o Vasco estivesse na Série B, não seria uma obrigação, ou o contrário também, mas ganhou o time que foi melhor e que é melhor. E que bom que isso aconteceu.